Bom dia, pessoal. Nós estamos hoje aqui muito felizes por estar iniciando um especial do canal. Carol Marques é muito eclético, Felipe. Nós temos playlists sobre Hegel e hoje nós, com muita alegria, estamos iniciando um especial sobre Engels. Eu vou confundir Engels com Hegel, porque eu fiz uma prova de Hegel sexta-feira, então eu vou fazer essa atrocidade mais vezes. E eu fico muito feliz que o Felipe tenha aceito, porque eu sou muito crua sobre Engels. Na verdade, o que eu sei do Engels é a orelhada. Sempre me perguntam e eu sempre deixo a pessoa na mão. Então, hoje a gente vai receber o Felipe. Tá tudo mais ou menos acertado para a gente receber o Rodrigo Aragão. E em dezembro, ou seja, a partir de amanhã, mas um pouquinho mais para frente, o Douglas Anfra. Então, são três ótimos pesquisadores que têm as suas dissertações, as suas teses de doutorado publicadas. O Felipe vem hoje aqui, eu quero trazer essa graça aqui. A dissertação do Felipe foi publicada em formato de livro, foi publicada pela Viriato, Felipe, é isso? Uhum, isso Você mesmo. tem essa... Mas Fala. Não, mas a editora, ela não existe mais. É a editora de um amigo, mas ele teve umas mudanças de plano. Ele passou no concurso da USP, no departamento de História, então a vida dele agora vai voltar mais para a USP, não mais para editar livros. Mas foi um projeto que eu fiz com esse meu amigo. Foi o primeiro livro que publicou por essa editora. Muito pé direito, né? Então, você não vai encontrar o livro. Mas Eu então tenho ainda 5 exemplares dele. Você tem 5 exemplares, então entre em contato com o Felipe. Mas também existe a versão em PDF, eu subi lá no site russo lá, então tá para todo mundo que quiser ter acesso. Ai, que legal. Olha aí, Porque, na verdade, eu imprimi mais para doar para bibliotecas, para amigos e para pessoas que colaboraram na pesquisa. Então, foi uma impressão pequena, na verdade, né? Muito bom. Mas eu até posso conseguir novas impressões, mas eu acho que no momento vai ser bem difícil. Mas, assim, o PDF está ali para todo mundo. Então, eu me sinto mais lisonjeada que o Felipe me mandou, uma das poucas versões, e conta com a ilustração. Você fica sabendo que o Engels, além de tudo, era um incrível cartunista. Sim. Né? E essa aqui é um dos cartoons que ele faz, é uma das ilustrações que ele faz, e tem um anexo à sua dissertação, que são só várias ilustrações dele, né? Isso. Eu até queria ter usado as ilustrações no livro, mas aí tem algumas questões de preço, né? Porque o papel para fazer a ilustração é diferente, aí também tem que melhorar um pouco a imagem, né? Do scan da imagem. Aí eu falava, vou fazer uma edição mais minimalista, e quem sabe no futuro eu consiga fazer uma edição mais elaborada. Não, além de tudo, tem que conseguir uma mega resolução aí fica para outro momento. Ô, Felipe, eu não achei o seu Lattes, eu não sei se você é uma pessoa livre, mas tem 200 Felipes Cotrins, né, Cotrins no mundo, você é um deles. Eu achei você no escavador, mas não achei você no Lattes. Meu Lattes está desatualizado, faz um tempo que eu não mexo nele também. Então você é um espírito livre, você é um espírito livre. E o meu nome é só Felipe Cotrim, então também não tem aquele outro sobrenome para poder ajudar a distinguir, né? Exato. Então, eu vou ler aqui, Felipe, você me corrija se tiver alguma desatualização, tá? Okay. Mas o Felipe, então, ele tem a formação dele em História. Foi pela PUC? Isso. Ah, muito bom, muito bom. Mestre em História Econômica pelo programa de pós em História Econômica da Faculdade de Filosofia, lá na FEFELESH. Foi com o Mazeu, Felipe? Isso, foi com o Mazeu, meu orientador. Ele é bacharel em História pela PUC São Paulo. Você segue como editor-chefe e secretário e membro editorial da Ângelos Novos? Não, a Ângelos Novos só para aproveitar para apresentar, é uma revista discente dos estudantes de História, do programa de pós-graduação na História Social e Econômica. Eu fui editor lá no período que eu estava na pós-graduação. Aí, pelo regulamento, a pessoa pode ficar até 2 anos depois que apresenta a dissertação ou defende a tese.
Tá, Mas eu, como já passou esses 2 anos que eu apresentei em 2020, eu saí. tá. Então, eu não sou mais editor da Ângulos Novos, mas quem quiser conhecer Ângulos Novos, vale a pena, uma ótima revista. É uma ótima revista. Publica textos de graduandos a pós-doutores também. Então, ela é bem ampla, assim, o leque de pessoas que podem submeter e publicar artigos. Felipe, me corrija, e você trabalha no ramo da editoração, né? Ou Então, não? isso. Depois que eu saí da pós-graduação, fui procurei emprego na área editorial. Eu trabalhei uma época numa editora que presta serviço para editoras e revistas acadêmicas, até o ano passado. Depois eu comecei a fazer alguns cursos para me especializar, e hoje também faço serviços freelancers de editoração, geralmente revisão de texto. E hoje eu estou trabalhando na Associação Paulista de Medicina, que eles têm um departamento de publicações científicas, eles têm 2 revistas de medicina, acadêmicas de medicina, e eu sou assistente editorial lá. Então, eu trabalho como freelancer e também como CLT nessa área editorial. É um homem livre, é um homem que tem CLT e mais trabalhos, como Sim, sim. muito bom. Ô, Felipe, eu posso, antes da gente começar propriamente dito com a sua pesquisa, Uhum. uma coisa que eu sempre tenho interesse em saber, Felipe, quando foi que você entendeu que você queria, que você chegou nesse assunto na sua para ser pesquisado na sua dissertação? Como é que foi a sua Então, trajetória? vamos fazer, para começar, dizer que a origem é de um mestrado que não deu certo, e um pouco depois que eu terminei a graduação, eu fiz um projeto de mestrado, ainda na PUC mesmo, mas o tema era sobre expedições científicas no Brasil, no século XIX, mas eu não consegui bolsa, e vocês podem imaginar que o dízimo lá na PUC é bem salgado, então eu resolvi melhor trancar essa pós-graduação. Por um tempo eu até pensei, talvez pós-graduação realmente seja para mim, então eu queria abandonar a ideia. Mas ainda na graduação lá na PUC, em 2011, teve um evento de uma semana dos 140 anos da Comuna de Paris, que foi Tá. um evento que um dos organizadores foi o professor Antônio Rago Filho, foi meu professor lá na PUC, que era um evento que teve várias mesas de debate, palestras, manhã, tarde e noite, durante uma semana. Foi assim, um intensivão de Comuna de Paris. Que legal. E a partir dali eu comecei a ler Marx e Engels com mais atenção, de forma mais sistemática. Assim, antes eu tinha uma leitura bem superficial. Era muito mais a partir, por exemplo, do que a gente tinha na graduação, né, de estudar o Thompson, Hobsbawm, um pouco de Lukács também. Mas foi em 2011 que eu comecei realmente a ler com mais atenção Marx e Engels. Tá. E em 2015 eu conheci um grupo de pessoal lá na USP, que estava fazendo um grupo de leitura e estudo do Capital. Aí eu entrei nesse grupo, tinha estudantes de graduação, tinha gente que estava na pós já, e eu continuei lendo os Marx e Engels, lendo autores que escreviam sobre o Marx e o Engels, e eu encontrei um texto do Lukács, que tem tradução ao português, o Jovem Marx, chama. Aqui no Brasil, uma das traduções, pelo menos, foi pela editora da UFRJ, é uma edição que foi feita pelo Zé Paulo Neto e pelo Carlos Coutinho. Tá. E eu li esse texto do Lukács, o Jovem Marx, esse ensaio, e eu fiquei pensando, nossa, e como seria se tivesse um texto do Jovem Engels, certo? Uhum. Aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre Engels, procurar biógrafos do Engels, e textos que falassem sobre a obra dele, com foco nos seus textos de juventude, né? E quando eu me dei conta, eu achei que eu já tinha um tema, uma pesquisa, já tinha uma bibliografia levantada, tinha algo próximo de um problema para ser investigado. Aí eu escrevi o projeto de mestrado, submeti na FEFELESH, porque eu achei que tentar fazer uma pós-graduação sem pagar a mentalidade. E acabou dando certo. Eu não esperava que fosse passar assim na primeira tentativa, eu pensei que fosse, né, talvez ter que escrever o projeto, mas deu certo e eu iniciei a pós-graduação em 2017, lá na USP, no programa História Econômica, e apresentei em 2020. E você passou a sua redação, uma parte dela na pandemia, né? Tem uma parte aqui que você até comenta isso, né? Eu sou um desse pessoal aí que teve que fazer após a pandemia. Vamos dizer assim que teve até um aspecto positivo, porque eu não tinha como sair de casa, então eu não podia ficar lendo, escrevendo, e tinha muito mais o que fazer mesmo. Mas aí a minha apresentação da dissertação foi remota.
Tá. Não teve aquele calor humano, né? Não Teve teve. também ir para o bar depois da apresentação, coisa do tipo, infelizmente. Após já é um processo de você se tornar um eremita, né? É. Um eremita na pandemia é uma coisa assim que evolui o espírito mesmo, né? Uma coisa a mais. Eu queria elogiar muito o trabalho, super bem organizado. Acho que, se é que eu posso reivindicar isso, mas essa sua tentativa inicial, esse mestrado que foi deixado, né, foi abordado ali na PUC, ele te deu essa cancha, né, para ser sistemático, né, e enfrentar essa nova proposta. Então, tá. E fica muito claro, acho que ficou muito cristalino você produziu esse cordão umbilical, né, unindo todas as pontes, desde um pietismo ali, mais luterano, até, né, chegar na economia política, né, e se encontrar com Marx. E eu queria passar para você, assim, a sua tese, a sua dissertação está dividida nesses 3 momentos, né? Então, tem um recorte temporal, a sua dissertação, que é de 1838 a 44. Então, literalmente o jovem Engels, né? Então, não tem aqui um texto do Engels falando com... Não, é uma dissertação do Engels, é o processo de desenvolvimento teórico dele, né? Isso. Então, se você pudesse, Felipe, né? Eu sei que você esquematizou sua fala, vamos seguir no seu esquema, por favor. Ok. Bom, então, como a Ana Paula já iniciou apresentando, o recorte da minha dissertação é sobre esse jovem Engels, que é um período de 1838 a 1844. 38 eu iniciei nessa data porque é quando o Engels publica o primeiro texto dele, autoral e de não ficção. Ele teve umas publicações um pouco antes de poesia e também de uma tradução, mas o primeiro texto propriamente dele foi em 1838. E eu encerrei em 44 porque é o ano que ele se encontra com o Marx em Paris. Não é o primeiro encontro deles, mas é o primeiro encontro que eles se entendem. E também é o mesmo data que o Lukács encerrou o ensaio dele, o Jovem Marx. Então, também me inspirei bastante no Lukács para poder organizar a minha pesquisa, a minha dissertação, é uma referência no Lukács, nesse aspecto da minha pesquisa. A Ana Paula também falou da divisão, né? Ele está dividido em 3 partes, e elas correspondem às cidades em que o Engels morou nesse período. Então, ele passou um tempo morando em Bremen, uma cidade norte da Alemanha, cidade portuária. Depois ele vai se mudar para Berlim, vai ser entre 41 e 42. Depois de Berlim, vai passar também 2 anos em Manchester, 42 e 44. Então, são essas 3 partes que elas... eu também tentei fazer com que elas, em si, fossem uma unidade. Então, elas têm um começo, meio e fim, cada uma dessas partes. Inclusive, um dos... o pessoal que fez a arguição na apresentação da dissertação até comentou que eu teria 3 dissertações, porque cada uma já poderia ser uma dissertação independente, né? Mas sabe como que é? Às vezes a gente é difícil... eu tentei fazer um recorte, mas é difícil manter o recorte. Você sempre quer ir continuar na pesquisa, você não tem alguém para parar, ou um prazo, né, que põe a gente para parar. O prazo. Então, isso, o meu objetivo inicial era realmente entender como é que o Engels se tornou comunista, como que ele se aproximou da economia política, iniciou uma espécie de um projeto de crítica da economia política, que quem realmente vai prosseguir com um modo mais sistemático e melhor vai ser o Marx, né, como a gente sabe. Então é isso, assim, acho que a apresentação da parte estrutural seria mesmo essa. Um aspecto também que eu acho que vale a pena comentar um pouco é que o Engels, ele não era... Muitos dos textos que eu tive que ler e pesquisar, eles não tinham versões, por exemplo, traduções em português, né? A principal fonte que eu usei foi a Marx Engels Collected Works, que é a edição em inglês. Eu tentei, em algumas passagens, também consultar a Marx Engels Werke, que é uma das coleções alemãs. E um pouco no final assim, da dissertação, eu consegui encontrar alguns volumes da Marx Engels Gesamtausgabe. A mega propriamente dita, é essa. Isso. Tá.
Mas era muito mais uma leitura, assim, lendo no inglês e dando uma consultada um pouco no alemão para algumas palavras-chave, porque, Sim. como eu brinco um pouco, mein Deutsch ist kaputt und schlecht, né? Meu alemão é uma porcaria. Eu teria que estudar alemão um período, mas eu acabei também interrompendo. E nunca fui um bom estudante alemão, infelizmente. Embora eu gostasse bastante, assim, eu tenho vontade de voltar a estudar alemão. Sim. E também um dos motivos que, assim, a respeito do Engels, a relação do Engels com os próprios primeiros textos dele. Ele mesmo não era muito empolgado com esses primeiros textos. Um dos principais dessa época, que é a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, só foi reeditado em alemão muitos anos depois da primeira publicação, em 45. Nossa. E a edição inglesa, em tradução inglesa, também demorou bastante, também quase no fim da vida do Engels. Embora essa seja umas poucas obras desse período que ele realmente reivindica, assim, que ele fala, nossa, esse livro realmente é bom, foi importante. Sim. Em geral, ele não fazia questão de reeditar os textos dessa década de 40. Tá. Inclusive, tem uma carta que ele troca com o Wilhelm Liebknecht, uma carta de 1871, que o Liebknecht estava convidando o Engels para reeditar o tal do esboço para uma crítica da economia política, ou simplesmente esboço de 44, para facilitar a pronúncia. E o Engels responde assim, caro Liebknecht, está absolutamente fora de questão que você reimprima um artigo na Gazeta, no Anais da Gazeta Franco-Alemã, né? Tá. No Volksstaat, que é o nome do jornal que ele queria publicar. Ele fala que o artigo está basicamente obsoleto e cheio de imprecisões, que somente poderiam confundir as pessoas. Além disso, ele ainda foi escrito em um estilo hegeliano, que também não faz sentido hoje em dia. Seu único valor é como documento histórico, com grande estima a Friedrich Engels. Eu não discordo inteiramente, eu acho que realmente comparado com que a obra posterior do Marx, a crítica política do Marx, o texto realmente está bem abaixo, né? Uhum. Mas é um texto interessante porque é um texto, vamos dizer, que ele apresenta alguns problemas da economia política do Ricardo, do Smith, de outros economistas políticos, e lança algumas questões que vão ser depois investigadas e desenvolvidas e até solucionadas pelo Marx. Tá. Então, realmente é um valor muito mais histórico. Mas para a gente que gosta de Marx e Engels, é um texto interessante. Assim. Ô, Felipe, e eu achei interessante, se você me permite, assim, essa fase inicial dele em Bremer, né? Bremen. Ele tem mais ou menos o quê? Uns 20 anos aqui ou menos, mais ou menos? Isso, ele nasceu em 1820 e se mudou em 1838, então ele tinha 18 anos. Nossa, novinho. Foi para os 18 para os 21 anos, mais ou menos. E essa morou uns 4 anos na cidade. Né? É uma fase o quê? Que ele está na faculdade, ele entra em algum curso específico? Ah, sim. Na verdade, não, porque o Engels ele não terminou o que seria o equivalente ao ensino médio. Assim, né? Olha não só. terminou o ginásio. Bom, o Engels ele era filho de uma família de industriais, uma família que inclusive é pioneira na industrialização da Alemanha. O pai do Engels também chamava Friedrich pai. Ele foi um dos primeiros a importar máquinas da Inglaterra para a Alemanha. Nossa. E ele abriu uma sociedade com uma família de holandeses, chamado Herman. Inclusive, o Engels, por parte de mãe, ele tem origem holandesa. A mãe do Engels era holandesa, né? Tá. Bom, ele está naquele mundo, assim, do reino, né? E da Holanda, passa pela norte da Alemanha. Tá, super rico, super desenvolvido. Isso. E, então, o Engels tinha vontade de fazer estudar filosofia, ir para a universidade, mas o pai dele tinha outros planos, como ele era o filho primogênito também, então ele teria que herdar os negócios da família, etc. Tá. Então, para tentar impedir o Engels de ir para a universidade, o pai tirou ele da escola, no último ano. Nossa, que coisa exótica! E, bom, eles estavam muito bem, o Engels e o pai, né? Imagina. Pelas cartas, dá para imaginar. E enviou o Engels para trabalhar no escritório de importação e exportação em Bremen. Nossa. De um conhecido da família. Que seria uma espécie de estágio, né? Uma parte da formação dele como empresário, como capitalista. E lá, basicamente, o trabalho dele, ele era responsável pela correspondência do escritório. Ele já era um poliglota, ele já lia francês, inglês. Na escola ele aprendeu grego, latim, então ele já tinha assim, uma passagem por línguas enorme. Apesar de ele não ter terminado o ginásio, o ensino médio,
O ensino na época era muito erudito, então, assim, quem estudava um pouco nessas escolas já saía com uma erudição muito, muito forte, muito grande. E ele era responsável por receber as cartas que vinham, por exemplo, do Haiti, dos Estados Unidos, também de outros países de língua espanhola das Américas, traduzir para o alemão e traduzir para esses idiomas as cartas do Ele era um escritório. tradutor, né, na verdade. Tá, também, né? Isso, e nisso ele conheceu bastante assim, como funcionam os trâmites de importação e exportação e do capital também, do capitalismo. Tá. E sobrava muito tempo livre para ele fazer outras coisas. Então, durante o trabalho, ele costumava escrever ensaios, poesia, cartas. Então, aproveitava o tempo livre para poder, dentro do trabalho mesmo, fazer outras atividades, além disso. Tá. E também uma vantagem de Bremen ser uma cidade portuária e que não estava sob o domínio direto do Reino da Prússia, que era uma monarquia autocrática e teocrática, e que limitava muito, por exemplo, acesso à literatura, censurava jornais. Nossa. Então, em Bremen, ele tinha mais acesso à literatura e jornais que ele teria em outras cidades, na Alemanha. E ele aproveitou também para poder conhecer todo tipo de autor e ler quase todo tipo de conteúdo. Ele deu seus pulos, né? Ele saiu debaixo dali, mais ou menos da asa do pai, e deu um jeito, né? Dentro das limitações dele. Tá. Correto. E aqui, pelo que eu entendi do seu livro, com o meu caderninho aqui, é uma fase que ele também consegue fazer se afastar, né, dessa, bem como um primeiro movimento de saída da família, né? Ele faz um afastamento teológico, né? Ele começa assim, é isso? É isso mesmo. O Engels, ele veio de uma família que era pietista. O pietismo é uma espécie de puritanismo, só que alemão. Então, tem aquelas imagens que a gente tem dos puritanos, né? Eles só se vestem de preto, eles só podem ler a Bíblia, não pode dançar, música só se for cântico religioso. Então, tinha um ambiente familiar bem limitado, assim, bem restrito. Tá. Apesar de que na escola ele teve acesso à literatura, ele se interessava por poesia, e também por parte do lado da mãe era um pietismo não tão rigoroso quanto do pai, né? Tinha também essas denominações internas do pietismo. Então, ele realmente ele quis crescer num ambiente muito restrito, muito controlador, e o pai, ao mandar ele para Bremen, meio que, na verdade, fez a função contrária, porque ele conseguiu ter um acesso à literatura e a conteúdos e não viver uma vida de um petista, né? Poder vestir roupas que não fossem só pretas, por exemplo. Tá, nossa. E ele também tinha um certo ceticismo e discordância com a teologia pietista. Tá. Então, ele vai buscar uma teologia que não fosse institucionalizada e que não fosse também ligada ao pietismo. E nesse processo dele de crítica teológica, ele vai começar a se afastar cada vez mais do cristianismo em geral, e até o momento ele vai desenvolver, né, vai chegar ao ateísmo também. Mas esse período de Bremen é um período mesmo dele tentar se afastar da origem religiosa da família, encontrar uma versão religiosa que fosse mais racional, inclusive mais materialista. E aí é que ele chega no Hegel. Isso, vai ser por meio dessa crítica teológica que ele vai se aproximar da filosofia hegeliana. Ele não está no ambiente acadêmico, mas mesmo assim ele está sintonizado o suficiente para chegar no idealismo alemão, para chegar no Hegel. Isso, ele começa a ter acesso a uma literatura que tem um fundamento, uma base hegeliana. Então, um dos livros que vale a pena mencionar é um livro de um teólogo alemão hegeliano chamado Strauss, acho que é Daniel Strauss, não lembro agora o nome, mas é um livro chamado A Vida de Jesus, que ele faz uma investigação e uma exposição da vida de Cristo por um viés materialista. Então, ele desconsidera, por exemplo, os milagres, né, as partes mais mágicas dos evangelhos. E, por meio disso, o Engels começa também a reler a Bíblia e encontrar contradições desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, e começa a ter essa dúvida, né, da parte que a Bíblia seja um texto inspirado. Tá. Mas vai ser por meio dessa teologia que tem uma base hegeliana, que vai começar também a ler Hegel, e se interessa, e sobretudo por um viés dos chamados neo-hegelianos, ou os tais neo-hegelianos livres, né, que era um grupo específico do neo-hegelianismo, que tinha uma crítica muito forte
ao Reino da Prússia, a autocracia prussiana, a teocracia, muitos deles eram ateus radicais, Tá. então vai ser por meio desse caminho que ele vai começar a se afastar do cristianismo, se aproximar da filosofia hegeliana. Entendi. E na fase seguinte, né, ele vai falar ainda, eu achei legal você falando que o Engels, quando olha para o sistema filosófico do Hegel, ele vai chamar de edifício ciclópico, né? E realmente é uma boa definição, uma boa definição. Mas aqui ele já está numa pegada de tentar fazer um movimento filosófico, mas também material, né? Ele já tem esse olhar, né? Direcionado, olha, é filosófico. Ele ainda está bem nesse movimento de tentar pesquisar uma corrente de entendimento para poder entender, né? Uma coisa assim, né? Uma corrente de interpretação, mas que reivindique a praxis. Já está aqui nele. Sim, eu acho que é possível fazer essa afirmação. Assim. Tem comentar bem breve um texto dele, dentro do período de Bremen, que é o primeiro texto autoral dele, que é o chamado Carta de Wuppertal, que, bom, o Engels nasceu numa cidade chamada Barmen, mas a cidade hoje ela não existe, né? Hoje é um distrito dessa cidade maior chamada Wuppertal. Wuppertal significa o Vale do Rio Wupper, que é o rio que atravessava essas cidades. Barmen é uma delas. E hoje ela se chama simplesmente Wuppertal, né? As cidades viraram distritos e virou uma cidade só. E esse texto ele faz ele trata da própria cidade, ele fala sobre a natureza da própria cidade, do entorno, né? As florestas que existiam em volta lá do rio Wupper, fala da exploração e degradação da natureza naquela região que é uma região que foi uma das regiões pioneiras da industrialização da Alemanha, e fala da industrialização de Wuppertal, vai falar um pouco sobre a vida dos trabalhadores, a condição de trabalho nas fábricas e também nas oficinas, né? Nem todos ainda trabalhavam em fábricas naquele momento na Alemanha, havia também aquele serviço meio doméstico, né? Mas as oficinas e fábricas da cidade. Então, já dá para imaginar assim, que ele tem uma visão um pouco próxima do materialismo, né? De você pensar a reflexão a partir dos problemas materiais, econômicos e políticos, né? E não uma propriamente abstrata da filosofia. Então, ele já começa aí. Esse é também interessante porque muitos dos temas que ele vai tratar o resto da vida, ele já apresenta ali, embora não seja uma versão marxista. Mas é um texto fundamental, assim, bem interessante para quem se interessa. E tem uma tradução em português recente, aproveitar para mostrar aqui. A Boitempo publicou, acho que foi em 2022. Qual que é o 2021, livro? esse livro aqui, não sei se dá para ver, acho que não. Mas é o... Para uma crítica da economia política. Sim. Política, tá. E que nessa coleção tem o primeiro texto, é justamente o caso de Wuppertal. Então, quem se esse esboço, ele escreve ainda em Bremen? Sim. A redação é em Bremen, mas ele está falando sobre a própria cidade. Ele não a assina por questões de que não queria se expor, né? Até porque também seria, vamos dizer, um Engels falando mal da cidade de origem, ia pegar muito mal. Então, ele se protege por causa disso. Mas, sim, já tem na obra do Engels, assim, uma questão próxima do materialismo, interesse pelo materialismo, mas eu vou dizer que nos primeiros anos, aí no período de Bremen, 38, 41, e também em Berlim, 41, 42, essa tensão entre materialismo e idealismo não é tão forte, não é tão fundamental quanto vai ser depois, quando ele vai começar a fazer obras de colaboração com Marx, por exemplo, na Sagrada Família e no Ideologia Alemã. O que era mais fundamental para ele nesses primeiros anos era mais uma tensão e um embate entre racionalismo e irracionalismo. Então, ele está buscando uma filosofia de vertente racionalista, uma teologia de vertente racionalista. Tá. E isso poderia envolver, dentro do racionalismo, poderia ter um idealismo e materialismo. Então, o racionalismo e o racionalismo estão um pouco acima do debate idealismo e materialismo. Mas é legal notar que ele tem né, ele tem esse viés, ele tem esse faro
de já olhar para a economia como o objeto dele, né? Isso é muito impressionante, né? Um cara que não está na universidade, tá sendo guiado por uma coisa cética, né? Um racionalismo, e já encontra a questão dele, o objeto dele na economia política. É muito impressionante mesmo, né? Isso. Por mais que vá, e que bom que se altere, né? Mas é muito impressionante mesmo. Ainda mais sabendo que ele nem na faculdade estava, né? Ele vai, no período que ele vai morar em Berlim, ele vai frequentar a Universidade de Berlim, mas ele vai frequentar conferências, né? Não vai frequentar como aluno regular, assim, não vai estar cursando cursos. E ele também vai frequentar os que seriam os botecos de Berlim, né? Os Kneipe, que é onde ele vai conhecer pessoalmente alguns desses filósofos intelectuais alemães da época, como o Edgar Bauer, o irmão do Bruno Bauer, e ele vai virar muito amigo do Edgar Bauer nesse período. Eles vão, inclusive, escrever textos juntos, né, ser coautores. Então, ele vai, assim, ele não vai estar regularmente numa universidade, mas ele vai estar frequentando um ambiente ou um espírito universitário, né? E é aqui que, então, ele dá um passo, né? Ele é um espírito livre, né? Um flaneur, né? Tá lá, não tem catraca, ele senta, ele entra, ele assiste. E é aqui que ele entra, né? Ele está com acesso ao Feuerbach, né? Que faz aquela crítica potente, né? Que vai fazer a inversão, etc., né? Aqui ele fica mais, digamos assim, ele dá um passo para a crítica materialista, né? Ele se junta a esse processo, né? E eu achei interessante uma passagem que é nesse momento que ele fala, eu estou criticando o sistema hegeliano, né? Porque ele coloca o espírito, etc., numa posição, mas o método, né? O método dialético tá lá, fica bonito ali, né? Eu acho que ainda não é tão claro como deveria ou poderia ser, o que significa esse método, né, que o Hegel propõe, né, aparece a primeira vez na fenomenologia de forma sistemática, né? Se você me permite, Felipe, o Hegel ele tem uma posição radicalmente cética ao Kant, né, ao Descartes, né? E porque esses autores, ele vai entender que eles não estão sendo racionais como deveriam ser, eles não são devidamente modernos, né? Porque para o Kant você vai fazer as perguntas para o objeto, mas ele não se questiona de onde partem as suas perguntas, né? Então, assim, o Hegel fala, porra, mas bacana, né? Mas quem é esse sujeito que está fazendo perguntas para o objeto? Isso não é algo... Se você tomar isso como pressuposto, você não está sendo realmente racional. Né? Então, vamos ser radicalmente racionais e vamos perguntar quem é esse sujeito científico. Para fazer isso, então, ele propõe a fenomenologia do espírito. Ele não diz que ela é obrigatória. Se você for esse espírito livre, você já passa para a lógica. Mas é esse caroço, né, do Hegel falando quem é esse sujeito que pergunta, esse sujeito que pesquisa, que precisa também ser identificado, né? Porque esse sujeito que pesquisa, que pergunta, ele faz perguntas específicas para esse objeto. Se a gente não identificar o ponto desse desenvolvimento do questionador, a gente está enviesando as respostas. Acho que é um pouco, né? E então, para toda essa galera que vai partir dessa dialética hegeliana, vai existir uma série de críticas, porque o Hegel vai criar um sistema e pipipi, popopó. Mas esse método de olhar a pergunta do sujeito para o objeto como forma de você decopar a realidade vai ficar preservado. Né? O Marx e o Engels depois vão fazer um giro lá em como a coisa se dá, mas é isso, né, que eles falam, não, isso fica preservado, o resto a gente critica. É mais ou menos isso, Felipe? Eu acredito que sim. Acho que você abriu uma oportunidade para poder falar de um outro texto do Engels do período, que são uma série de ensaios que ele escreveu de crítica à filosofia do Schelling. Isso. Que são ensaios, na verdade, de defesa da filosofia hegeliana, e contras
ao texto do Schelling, que depois, em edições posteriores, reuniu esses ensaios sob o título de Anti-Schelling, imagino que inspirado também no título lá do Anti-Dewey. Mas é uma série de ensaios que o Engels vai escrever. Ele já está bem integrado nesse grupo dos neo-hegelianos lá de Berlim, os livres, o Freien, né? Uhum. Que é um grupo que tinha uma ênfase muito forte no aspecto dialético da filosofia hegeliana, embora eles já tivessem uma leitura materialista. Na verdade, eles estavam se aproximando do realismo porque o Feuerbach fazia parte desse grupo, né? Mas é um grupo coeso no sentido de que eles realmente todos se conheciam, se encontravam e defendiam as mesmas ideias. É mais a mesma ênfase no aspecto da dialética da filosofia hegeliana e também da crítica à autocracia e à teocracia prussiana. Mas já tem, por exemplo, o Feuerbach, que vai naquele livro A Essência do Cristianismo, vai apresentar uma versão materialista, né, da filosofia hegeliana para a filosofia hegeliana. O Engels ele vai aderir inteiramente a essa filosofia na época, essa tese do Feuerbach, mas ele ainda vai, no mesmo período, ele vai fazer uma defesa da filosofia do Hegel contra o Schelling, que envolvia questões ali naquele contexto também de políticas, né? Então, a filosofia do Schelling, ela seria uma filosofia que ia combater a filosofia do Hegel, e o Estado prussiano, né, eles teriam um interesse em instrumentalizar a filosofia do Schelling contra a filosofia do Hegel. Lembrar que o Hegel ele foi, durante um período, uma espécie de filósofo oficial da Alemanha, ele foi reitor da Universidade de Berlim, então ele meio que dominava todo aquele ambiente universitário e intelectual alemão. Durante um período, teve serviço para o Estado alemão, para o Estado prussiano, mas depois de um momento ele começa a, na verdade, ser um problema, porque, pelo aspecto da dialética, a filosofia hegeliana começa a ser usada contra o Estado prussiano. Então, tem interesse de trazer essa filosofia do Schelling, que é curioso, porque o Schelling e o Hegel, eles foram amigos durante um período. Tem aquela história de o Hegel, o Schelling e o Roderling terem plantado uma árvore em homenagem à liberdade. Foi. Informação da Revolução Francesa, né? Quando na época eles estavam em Tübingen. Inclusive, até hoje, estava no Wikipedia e o logotipo, né, o símbolo da Universidade de Tübingen é uma árvore. Assim, não sei se tem a ver com essa árvorezinha que eles implantaram, né? Eu também não sei se isso é mitologia também. Eu ouvi na aula que eu fiz Filosofia Geral 3, então mas tem essa passagem, tem essa anedota da árvore. Mas o Hegel e o Schelling, depois de um período, mais ou menos na época que o Hegel vai publicar a Fenomenologia do Espírito, eles rompem, né, a amizade, inclusive também a colaboração filosófica. E o Schelling, dali para frente, vai seguir por uma linha de filosofia mais reacionária, conservadora, e também isso combinava muito com os interesses da prussiana lá na década de 40 do século XIX. Enfim, o Engels vai escrever esse texto de crítica à filosofia de Schelling, vai defender a filosofia hegeliana, e justo o que você falou, eu ia dizer, né, a filosofia hegeliana tem alguns seus problemas, a respeito do idealismo, por exemplo, mas a sua dialética, né, essa ferramenta, esse método, ela pode ser mantida, e também tem um aspecto de muito da influência do Heinrich Heine, nesse grupo dos neo-hegelianos de Berlim, que o Heine ele vai separar, né, ele vai criar essa divisão da filosofia hegeliana entre um lado conservador, que é do sistema, e um lado revolucionário, que é da dialética. Que interessante. Então, o Heine é um dos que aponta para essa divisão, e vai ter um grupo dos neo-hegelianos que vai seguir mais pelo lado do sistema, e os outros que vão seguir pelo lado da dialética. O Engels e os neo-hegelianos de Berlim vão ser esse pessoal que vai seguir pelo lado da dialética. Interessante, entendi. Faz sentido. Muito bom. Embora o Heine não fosse filósofo, né? Ele era um poeta, um escritor, mas ele foi muito influente nessa geração aí da década de 40 na Alemanha. O pessoal não fazia graduação, mas era bastante, né, ativo ali. Aqui, né? E aí a gente segue para Manchester, né? Ele realmente não volta para, como você comentou, essa relação boa com o pai é boa bem longe, né? Então ele vai ficando cada vez mais longe da família, né? Correto. E aqui em Manchester é que ele vai pegar esse viés dele,
né, bem de descrição. É interessante pensar o quanto ele tem esse olhar do historiador, né, do escritor, né? Uhum. E aí ele vai, digamos assim, ficar com a coisa mais a flor da pele, né? Vai ter contato com uma industrialização muito mais radical na Inglaterra, né? Isso, ele vai se mudar para Manchester em 1842, eu acho que é no final do ano de 1842. Uhum. Ele vai de um modo parecido com o que ele foi para Bremen, ele vai nos diamantes do pai. Eu tinha comentado no começo que o pai do Engels tinha uma sociedade com uma família de holandeses. Sim. E tinham fábricas em Manchester. Manchester é considerada a capital da Revolução Industrial, foi onde teria iniciado a Revolução Industrial. Então, essa família Herman tinha essas fábricas em Manchester, fábrica de tecelagem, mas eles também tinham outros ramos também da industrial. E o Engels vai para lá para trabalhar nos escritórios dessa empresa, da Herman e Engels. Também tinha um interesse, também uma certa suspeita do pai do Engels que os Herman estariam passando a perna nele em alguns aspectos, então também o Engels vai lá para poder ser o representante do pai. Tá. Embora ele vai aproveitar, além de trabalhar, né, no escritório do pai, também para fazer suas perambulações por Manchester e pela Inglaterra em geral. Um pouco antes dele se mudar para Manchester, ele já estava, como a gente mencionou, né, ele já tinha lido a essência do cristianismo do Feuerbach, então ele já tinha aderido ao materialismo, ele já se considerava um hegeliano, e ele vai, nesse período, ele vai também conhecer um pouco a obra de um pensador, um autor chamado Moses Hess, que inclusive eles vão se encontrar pessoalmente no caminho de Engels para Manchester, né? A viagem que vai fazer para Manchester vai passar por Colônia, eu acho, que é onde eles vão se encontrar, o Engels e o Moses Hess, e também onde vai ter um dos encontros do Engels com Marx, né? Porque o Marx era editor da Gazeta Renana, um jornal. Tá. Nossa, então o Marx está nesse momento, né? O Marx está escrevendo lá sobre o roubo de lenha na Gazeta Renana e isso mesmo. Engels está indo para Manchester. Tá. E, bom, nesse período o Moses Hess vai se tornar um amigo do Engels, eles vão também ter uma colaboração intelectual durante esses anos. E o Moses Hess, dos aspectos interessantes que combina com essa período de Engels e Manchester, é que ele estava tentando transpor as teses e o método que o Feuerbach usou na essência do cristianismo para estudar a economia, especificamente economia política. Olha só. E, inclusive, ele vai ter um ensaio chamado, que eu não li, eu conheço de terceiros, né? Mas o Moses Hess tem um ensaio chamado A Essência do Dinheiro. Olha. Que é justamente essa ideia de tentar transpor a essência do cristianismo para a economia. E o Hess também tinha uma tese que é próximo do título do livro dele, que chamava da triarquia europeia. Sim. Que ele vai dizer que ocorreram 3 grandes revoluções na Europa na modernidade. Então, teria a revolução filosófica e teológica alemã, né? Então, que ele vai pegar desde Lutero até os clássicos da filosofia alemã. Tem uma revolução política na França, que seria os iluministas e a Revolução Francesa, e uma revolução técnica, industrial e econômica na Inglaterra. Tá. Então, também o Engels indo para a Inglaterra serviria para o Hess, assim, falar assim, vai lá na Inglaterra e investir no que você pode para trazer mais informações e sustentar essa minha tese da triarquia europeia, essas 3 revoluções, que em algum momento elas iriam se encontrar e ia fazer uma grande revolução geral no continente europeu. Então, o Engels ele já vai para Manchester também interessado em conhecer a industrialização da Inglaterra, como ele é uma pessoa que gostava muito de fazer viagens, expedições, então fazia também essas expedições pelas cidades inglesas, conhecia as grandes cidades industriais da Inglaterra, conhecia os bairros operários, e também o Engels, como ele era um sujeito muito sociável, assim, então ele também se aproximou muito rápido de autores e políticos ingleses. Então ele vai se aproximar dos socialistas ingleses, que eram um socialismo mais próximo do Robert Owen, né, que é um chamado Socialistas Utópicos. Vai publicar textos no jornal dos Owenistas, né, o The New Moral World. Vai conhecer também os cartistas, publicar também textos no jornal dos cartistas, que era o Northern Star. E vai escrever sobre a política do continente europeu nesses jornais ingleses e vai enviar para jornais alemães reportagens e ensaios sobre
a Inglaterra. Então ele vai Tá. fazer também vai ser uma espécie de correspondente internacional de jornalismo, de jornais. E também vai ser... Não, por pois favor. não. Não, por favor, E pode também ir. é ali que ele vai começar a ter um outro aspecto interessante para a questão da crítica da economia política, é que ele vai começar a frequentar uns espaços em Manchester chamados Science Halls, ou na verdade, Hall of Science, que eram espaços organizados pelos socialistas do Owen, né, do Robert Owen. Eram espaços policlassistas, onde eles davam uma série de atividades. Então, lá nesses Hall of Science tinham bibliotecas, se realizavam conferências, atividades culturais em geral também. E lá ele vai assistir às conferências de um tal de John Watts, que era um crítico à economia política. Ele seria fazer uma pré-crítica à economia política. Ele é autor de um livro chamado Fatos e Ficções dos Economistas Políticos. Ele vai criticar o Smith e o Ricardo. Então também vai ser por ali que ele vai também, imagino, começar a conhecer a economia política, ler os textos dos economistas políticos formalmente. É aqui, Felipe, que ele, nessas andanças, esse sujeito sociável que vai na faculdade, né? Ele está nos movimentos operários, que ele começa a sistematizar aquilo que a gente vai conhecer no livro dele, que é a situação da classe trabalhadora. É isso mesmo. Vai ser ali que ele vai começar a levantar os materiais. Eu lembro que eu li... Fala, por favor. Tanto os textos, né? Porque ele vai começar a fazer recolher, por exemplo, os textos de jornais, de livros, mas também fazer a pesquisa de campo, por assim dizer, né? A gente compara com uma antropologia, acho que é um pouco demais, assim, os antropólogos devem gostar, mas acho que é próximo do que seria uma antropologia, de realmente conhecer, além do trabalho da fábrica, também conhecer os bairros operários. Cara, eu lembro que eu li esse livro para a disciplina de metodologia. Uhum. Foi muito marcante, muito marcante. Ninguém sai igual depois que lê, assim, porque ele descreve o cheiro, né, a condição, né? Então pode até ser algo antropológico, mas ali para uma historiadora em formação foi muito, ele não poupou nenhum elemento, né? Ficou muito concreto ali foi muito contundente esse livro. Muito impressionante, assim. É um livro... acho que até hoje, assim, uma das principais obras de não ficção do século XIX, até hoje ela é traduzida, mesmo quem não gosta tem um respeito, assim, pela obra. Sim. E pensar que, assim, é um sujeito que não tinha uma formação acadêmica, né, formal. Loucura. E ele tem realmente um rigor metodológico, também com as fontes e com esse compromisso, né, de conhecer pessoalmente as grandes cidades industriais da Inglaterra. Realmente é uma obra, assim, para quem é da área das humanidades, é um exemplo, assim, de metodologia, um exemplo de exposição também, como você transformar toda a sua pesquisa num texto agradável, informativo, claro, né? Assim, é uma das melhores obras do século XIX, com certeza. Sim, realmente o Kevin está aqui assistindo a gente falando, né? E está falando que depois de todas as citações no capítulo do Capital da jornada de trabalho do Capital ao livro do Engels da situação da classe trabalhadora, não teve como não começar a leitura. E eu acho que é um baita comentário, porque é imaginar que o Engels é tudo isso. O Grespan sempre fala, né? A gente fala muito do Marx, mas o Engels é um monstro, né? Ele fala quantas línguas forem possíveis de se imaginar, e é o cara que foi lá, né? Enquanto o Marx está escrevendo, o Engels ele vai nos ambientes, ele descreve, né? E é muito potente isso para a gente, né? Você está falando desse livro e o quanto para qualquer um, acho que é a melhor, às vezes uma pessoa crua de tudo, né? O melhor livro para ter acesso a uma crítica talvez seja esse, né? Que é descritivo. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. É uma boa abertura para o marxismo, sim, acho que é bem interessante. Sim. E aqui é nesse ambiente que ele já está todo envolvido. Eu tinha entendido que o esboço de uma crítica à economia política tinha vindo em Manchester, mas não. Mas ele traz essas questões que ele já levantou de propriedade privada, de dinheiro, de valor.
ele retoma essas questões em Manchester, Felipe? Tem esse momento? O Crise Política, e a publicação dele é em 44. Eu acho que quando ele publica, ele já tinha voltado para a Alemanha. Tá. Mas a redação é final de 43, então ele estava na Inglaterra ainda. Tá, entendi. É um texto que realmente uma coisa importante, né, para um princípio no início de uma crítica à economia política marxista, né, é porque ele apresenta uma série de problemas, de questões, de insuficiências nos economistas políticos que vão depois ser investigadas, desdobradas pelo Marx. Então, umas que ele vai tratar, por exemplo, a questão da teoria do valor, que é algo fundamental para a crítica do Marx, do Capital. Então, ele vai apontar, por exemplo, que o Ricardo e o McCulloch determinavam, por exemplo, o valor da mercadoria pelo custo de produção, enquanto que o Say, né, o Jean-Baptiste Say, que é um francês, determinava pelo valor da mercadoria. Não, o valor da mercadoria pela utilidade da mercadoria. Sim. Então, assim, afinal de contas, o que determina o valor da mercadoria, né? É a produção ou é a utilidade? Então, ele fala assim, esse problema, então alguém tem que resolver, porque não dá para ter duas respostas, né, para uma questão que supostamente seria uma resposta só, né? Sim. Então, ele vai apresentar esse problema. Uma coisa também que é importante que ele vai fazer é que ele vai começar, eu acho que isso tem muito da herança hegeliana, que é historicizar a economia política. Então, não pense a economia política como muitos economistas políticos anteriores pensavam, que eles estavam fazendo uma investigação quase como uma investigação da natureza. Assim como um astrônomo investiga os astros, né, os movimentos dos astros no universo, os economistas políticos estavam realmente só estudando a economia como se fosse uma natureza. E ele fala assim, não, ela não é como a natureza, ela é social, ela tem relações políticas, ideológicas, e ele mostra também, dá alguns exemplos bem curtos, né, bem simples, mas como a economia política ela muda conforme a evolução, o desenvolvimento do capitalismo. Olha só. Então, no momento quando o Adam Smith, o Adam Smith defendia o livre mercado, que era muito interessante para os britânicos, para os ingleses, embora o Smith fosse escocês, né? Só falo dos britânicos para inovar todo mundo ali, mas assim, eles defendiam o livre mercado porque a Inglaterra visava que a sua indústria, as mercadorias chegassem para o mundo inteiro, então romper com o protecionismo. Alguns economistas políticos franceses anteriores ao Say, por exemplo, diziam que a origem do valor está na agricultura, sendo que a França era um país que tinha uma agricultura muito forte naquela época. E aí vai depois dizer assim, o Ricardo já é um economista político que vai defender muito mais direitos dos industriais em oposição aos proprietários de terra, a questão da divisão entre o capitalismo industrial e da renda da terra. E vai ter, então, ele não vai chegar, acho que mencionar o Friedrich List, o economista alemão, mas acho que dá para incluir também, que ele é um economista político que vai defender uma volta ao protecionismo, que era interessante para muitos estados na Europa continental protegerem a sua indústria, né, para poder se desenvolver e futuramente concorrer com a Inglaterra. Então, assim, a economia política, ela sempre tem um viés ideológico, ela tem uma história, e ela muda conforme essa história. E queria comentar que, muito legal ele trazer esse viés ideológico, né, que você foi falando, foi ficando muito claro, livre mercado, quando para a Inglaterra ninguém fazia uma industrialização como ela. Os fisiocratas também, muito bacana, quando a França é um grande, é o agro do futuro daquele momento. Muito interessante que ali na Alemanha, não, agora é o protecionismo. Então, eles já conseguem observar, né? A gente tem teóricos da economia que falam que a economia não é uma ciência humana, ela é uma matemática, né? Como se fosse possível fazer esse afastamento, né? Que bacana. E aqui já é nessa altura que ele identifica a propriedade privada, né, como o centro, né, irradiador dos problemas, né? Então, da forma, né? Também achei de um timing, um tato muito grande, né? Isso tudo, de novo, a gente está falando do percurso do Engels, né? Então, não tem o Marx aqui ainda, necessariamente, né? Então, realmente, o Marx, ele, quando entra na vida do Engels e vice-versa, realmente ele se beneficia muito desse olhar avançado do Engels já, né? O Marx, quando ele se encontra, eu acho que é uma coisa até reconhecida por biógrafos, né, pelos pesquisadores Albert Marx e Engels,
o Engels estaria um pouco à frente nesse aspecto que o Marx, que envolve questões, assim, da biografia pessoal de cada um, né? Sim. Mas, sim, no início, o Engels teve uma influência bem maior na obra do Marx, a aproximação dele da economia política, que o Marx ele, parece que já tinha um interesse, mas não tinha se engajado nesse aspecto, e também um conhecimento maior sobre economia. O Marx ele até chega a mencionar, no texto que você falou no começo, né, da crítica à lei do roubo da lenha, né? O Marx Sim. começa, é quando ele começa a se interessar por umas questões materialistas, de economia, mas não ainda na forma que posterior. O Engels está já praticamente com a coisa sistematizada, né? Uhum. Enquanto o Marx ainda está segurando a coisa, né? Ele já conseguiu ver o encarne, já está olhando a economia política. É muito, muito legal ver essa construção, né? O caminho de construção do Engels. E é nessa altura aqui também que o Engels já não entende mais o proletariado como essa figura que só recebe, né? Só sofre, né? Só passiva, né? Dessa classe como um agente histórico também, né? Isso fica mais claro no Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né, que é um livro que é publicado, ele escreve no inverno, né, de 44 para 45, mas a publicação acho que é em meados de 45. Mas tem alguns textos, ainda do Engels morando em Manchester, que pode, de uma forma geral, considerar uma espécie de rascunho da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Inclusive, ele tem um ensaio chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. É um artigo de Tá. jornal, que é um dos primeiros que ele escreve quando chega na Inglaterra, e que alguns temas que vão aparecer melhor no livro, a situação, já começa também a estar presente ali. Então, já vai falar, por exemplo, da imigração dos irlandeses, isso que você disse, né, que já vê a classe trabalhadora como agente político. Então, ele já identifica a classe trabalhadora na Inglaterra, já tem o que seria um partido. O cartismo, ele considera o primeiro partido operário, Tá. da história moderna, pelo menos, né? E já tem uma imprensa operária, já tem os espaços de socialização, de formação política, ideológica dos operários. Isso contrasta, inclusive, com um entendimento não só que poderia ocorrer na França e na Alemanha, mas já na Inglaterra. Muitos dos socialistas ingleses, eles ainda viam o operário como justamente com essa classe que sofre, como passiva, que precisava de algum, não sei dizer, um demiurgo, um Um arquiteto, apoio, né? Um que organizasse. direcionamento. E o Engels já fala, não, eles já têm já uma progressão política, já tem uma imprensa, eles já têm reivindicações políticas próprias, né, os cartistas é justamente isso, e na verdade eles não precisam ser tutelados, não precisam de alguém que ensine eles como fazer política, etc. Tá. Mas isso já em 42 e 44 já tem presente. Mas, claro, o livro A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra é onde isso fica mais claro e melhor apresentado. E é aqui que ele tem um momento que ele vai a Paris, e então é que ele tem um bom encontro, digamos assim, com Marx, de fato. Isso, bom, ele já está retornando da Inglaterra, ele passou lá o período que ele tinha que trabalhar no escritório do pai em Manchester, ele vai, no caminho de volta para a Alemanha, ele vai passar por Paris, e ele vai encontrar com o Marx no verão de 44, né, então deve ser julho ou agosto. O Marx ele tinha lido esse ensaio, né, o esboço para uma crítica à economia política. Na época, o Marx eu já estava residindo em Paris, acho que ele tinha sido expulso da Alemanha, né? Eu não lembro agora o aspecto geográfico, mas acho que ele tinha sido expulso da Alemanha. Estava vivendo em Paris, e eles têm esse encontro, em que acho que eles vão ficar conversando por vários dias. Primeiro esse encontro num café, né? Que é um café e um bar, né? Tem aquele filme lá do Sim, do Marx e o. Hallpeck, que é um café francês, né? Do intelectual, jogando xadrez, e eles vão ter essa troca de informações, e aí eles vão ficar amigos e vão, inclusive, estabelecer um projeto, né, de escrever uma crítica aos hegelianos lá de Berlim, que o Engels foi muito, muito amigo durante um período, que vai ser o Sagrada Família. E depois vão também escrever lá os manuscritos do Ideologia Alemã. Então, acho que ali que é quando eu encerro a minha pesquisa, não encerro a pesquisa, mas encerro formalmente a dissertação, porque ele vai começar, imagino que uma outra fase, de uma fase de colaboração com o Marx,
onde a questão, por exemplo, do debate idealismo e materialismo vai ser mais forte, onde a parte da economia vai também entrar com mais força, vai ser apresentada com mais força, com mais ênfase, e também onde eles vão começar também essa colaboração política, né, de tentar intervir no movimento operário, inclusive organizar um movimento operário na Alemanha, e dar fundamentação teórica e ideológica para esse movimento. Até que, enfim, um dia eles vão se juntar lá à Liga dos Comunistas, escrever o manifesto, e depois participar das revoluções alemãs, né, de 48 e 49. Eu ia perguntar para você, Felipe, que me mandaram, o pessoal no grupo perguntou, agora eu estou tentando achar, mas uma das perguntas era de se ao final, né, mais na maturidade, esses textos iniciais que ele escreve com Marx, se você saberia dizer, eu não sei se é a Sagrada Família ou a ideologia alemã, se eles continuariam sustentando aqueles pontos. Não sei o quanto, né? Porque eu realmente fiquei na teoria do valor e tive uma leitura muito pobre, assim, mas li igual a ler e não entender, né? Lê, mas não fechou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E eu não sei se é uma coisa que você tem uma leitura, uma visão sobre o assunto. O que você entende, Felipe? Bom, o que eu posso comentar a respeito, começando aqui a minha leitura dos textos de maturidade, né, do Engels dos anos 80 e 90, é parecido com o que você falou também. Eu já li, mas eu nunca estudei, investiguei, então eu não tenho tanta precisão. Mas, assim, o Engels dos anos 80, pronto, nos 70 já, mas anos 80 também, século XIX, né? Ele vai retomar muitos dos temas que ele tratou na primeira metade dos anos 40, sobretudo na primeira metade dos anos 40. Então, a questão, por exemplo, sim, da filosofia hegeliana. Tem um texto que, inclusive, foi republicado e retraduzido recente, de novo pela Boitempo, né, que está publicado, que é o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Tá. Que ele vai comentar que ele vai pegar os manuscritos que ele e o Marx tinham redigido da ideologia alemã, vai reler esses manuscritos, inclusive ele vai editar uma versão daquelas 11 teses do Marx, isso vai ser em 86, Nossa. e depois ele vai ser republicado em 2 anos seguintes, primeiro ele publica em artigos, né, depois ele junta num livro e uma espécie de uma brochura. Então, assim, muitos dos temas, dos problemas que ele tratou na juventude, ele vai retomar na fase de maturidade. Tá. E aí tem um debate que eu só assisto de audiência, não participo, mas é que o que seria as diferenças na interpretação do Engels, do Marx, da filosofia hegeliana, e como cada um dos dois lidou com isso. Então, tem os intérpretes, os pensadores que dizem assim, o Marx, ele não só fez parte da filosofia hegeliana, mas ele fez uma crítica radical à filosofia hegeliana, embora ele fosse herdeiro, mas ele conseguiu... Ele fez uma crítica mais radical, ele teve uma altura. E alguns intérpretes, inclusive um deles brasileiro, o Ricardo Mussi, tem uns textos que ele publicou no Crítica Marxista, aquela revista Crítica Marxista. Eu não sei se ele ainda adere a isso, porque acho que é um texto que foi publicado nos anos 90 e tal, mas ele fala assim que o Engels ele nunca teve uma ruptura radical como o Marx da filosofia hegeliana, sobretudo dos neo-hegelianos, que o hegelianismo do Engels é um hegelianismo filtrado pelos neo-hegelianos, não é um hegelianismo puro, por assim dizer, e que nunca se emancipou. Inclusive, dá a entender, no próprio texto Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, que ele realmente mantém aquelas teses dos neo-hegelianos. Tá. Então, eu diria que, assim, o Engels, ele, por essa interpretação, não, ele nunca rompeu tão forte com a ideia do Hegel. Não romper, né? O termo melhor marxista seria nunca supra-subiu. Né? Ele estendeu, né, até a questão dele com a natureza, né? Isso. Mas é um assunto espinhoso mesmo, né? É um assunto, porque o Marx mesmo ele dedica o Capital ao Darwin, né? Então eles têm um xalamaleco ali com um negócio que fica até o fim. O Kevin está perguntando aqui se a influência do Feuerbach é meio subestimada na formação do Marx quanto do Engels. Olha, eu diria que
não dá para subestimar, né? Mas eu acho que, seguindo, né, Felipe? O Engels fica mais nesse movimento aqui, depois do Feuerbach, e o Marx ele segue mais né, estende mais a crítica. Não sei. Isso bom, pelo que o próprio Engels fala, o Feuerbach, pessoalmente, para ele foi fundamental. Eu acho que existe um aspecto da biografia diferente do Marx, né? O Marx, pelo que eu lembro de ter lido os biógrafos, o Marx nunca teve uma formação religiosa. Né? O pai do Marx era um entusiasta do iluminismo, com certeza não teve um ambiente religioso, familiar forte, tem origem judaica, mas o pai do Marx se converteu ao luteranismo, ou catolicismo, não lembro, mas por razões pragmáticas, para poder conseguir ter o cargo de juiz, né? Sim. Enquanto que o Engels é outro. Então, o Engels ele tinha esse problema com a teologia e com o cristianismo diferente do Marx. Então, o Feuerbach para o Engels, assim, ele dá o fundamento que o Engels precisava para dizer assim, não, agora eu sou ateu, e inclusive na juventude é um ateu muito fanático, assim, até. Então, acho que para o Engels, o Feuerbach foi muito, muito importante. Para o Marx também, porque ele também fazia referência ao Feuerbach, mas com certeza não na mesma medida. Acho que o Marx ajudou o Marx a organizar um materialismo, mas não da mesma forma que o Engels. Nossa, perfeito. Felipe, eu não sei se você segue pesquisando, se você tem algum palpite, se você tem tateado alguns outros assuntos para você pesquisar, como é que você está nessa? Eu gostaria de continuar uma pós-graduação, fazer um doutorado, mas eu não estou tendo tempo para conseguir escrever um projeto, mas eu não tenho uma pesquisa mais em leitura sistemática, assim. Mas eu continuo lendo um pouco de Marx e Engels, continuo tentando escrever algumas coisas, mais em formato de resenha do que de pesquisa, né? Então, eu acho que desde assim que eu terminei a pós-graduação, eu me dei uma parada, eu não consegui ler mais muitas coisas. Então, eu estou um pouco desatualizado também. Se tem alguma coisa nova surgindo, com certeza estou por fora. Nos últimos 5 anos, não nos últimos quase 200, mas nos últimos 5 você está um pouco desatualizado. Okay. Não consegui acompanhar tudo que eu gostaria. Eu acho que você tem esse crédito aí. Eu ia falar que se você tiver em algum momento aí desenvolver alguma coisa, algum fragmento, aqui é o espaço, você, mesmo que não seja, eu sei que escrever é uma coisa muito sistemática, falar é outra, mas quando você quiser, Felipe, você vem, apresenta aí o que você estiver pensando no assunto que for do seu interesse, tá bom? Pode deixar, procurar assim, mandar um zap. Aprendi muito obrigada, viu, Felipe? Muito mesmo.